Olá, eu sou a Tamiris Vertulli da One Way Coffee e hoje temos um tema maravilhoso sobre essa bebida que gostamos tanto, chamada café. Mas antes de tudo, deixe seu like em qualquer das plataformas que você esteja assistindo, comenta, compartilha, porque essa interação é muito importante para a gente se conhecer e compartilhar conhecimento de qualidade cada vez mais. Hoje eu vou falar sobre cafés despolpado. O café despolpado, o sistema inicial dele é o mesmo do cereja descascado, inclusive tem vídeo aqui falando sobre isso. Cereja é o ponto de maturação ideal para o café ser colhido e iniciar todo o processo para ele chegar na sua casa de maneira excelente, com uma bebida maravilhosa e você experimentar de um café em pleno potencial. Então, as cerejas passam pelo tanque de lavagem e depois vão para uma máquina, que também ali pode acontecer a separação de alguns grãos que estejam verde, porque o grão verde, quando tratado da maneira ideal, ele não gera um tipo de defeito chamado preto verde, isso é muito bom. Então, essa máquina ela age através de pressão e retira a casca. E é separado os grãos da casca através de uma peneira. E os cafés despolpados, eles vão para uma segunda etapa, chamada de degomagem. Por quê? Os grãos eles são envoltos em uma camada que é rica em pectina, ou seja, bem doce. E essa degomagem, ela pode ser natural, que também é chamada de bioquímica, pode ser química ou mecânica. E também pode ser um mix de degomagem química com mecânica. A mais utilizada é a degomagem natural, que é feita por aceleração, incluindo leveduras e bactérias. E a mais utilizada, né, de maneira mais ocorrente é a fermentação lática, que é o aumento de temperatura e acidez. Então, esse tipo de processo, tanto o despolpado quanto o cereja descascado, ele precisa acontecer até 24 horas após a colheita. Sim, o café ele é muito exigente e isso é maravilhoso, porque quanto maior a exigência, melhor o produto final. E isso, como resultado, é um bem-estar para você e a entrega de um produto excelente. Então, esse período de degomagem, ele vai variar de acordo com a maturação do fruto, de acordo com a massa, ou seja, a quantidade de grãos que tem ali e de acordo com a temperatura. Porém, essa temperatura nós estamos falando de altitude, ou seja, de onde ele está sendo degomado, vamos dizer assim. E o café, quanto maior o tempo, ou seja, se for, normalmente é entre 18 e 24 horas, mas se ele sair com 18 horas, ele vai sair com um tipo de peso em massa e um tipo de acidez. Se sair em 24 horas, outro. Ou seja, quanto maior o tempo de fermentação para tirar essa goma, maior será a perda de peso e maior será a acidez, ou seja, vai sair um café mais leve do que entrou, porém uma bebida mais ácida. E isso as pessoas decidem de acordo com o que elas querem, porém o produto final será de excelentíssima qualidade. Essa perda pode ser de 1 a 5% e ela acontece por osmose, por uma perda de terpenos, que são os produtos naturais que existem no café. Então, por que é legal sabermos de tudo isso e, além de ser legal, é um conhecimento e o conhecimento ele é libertador? Porque quando você for comprar um café, você vai ver que existem vários tipos de oferta e aí chega uma pessoa para você e te pergunta, você prefere o natural? Você prefere o despolpado? Aí você fica meio assim, né, sem saber o que dizer. Porém, isso gera um custo. E esse custo tem para quem produz e para quem compra.
Então você vai entender que, por exemplo, o despolpado, na hora da torra, ele tem uma característica que no sulco ventral cria uma película prateada. Se ele não for bem despolpado, essa película vai ficar escurecida, então ele perde o seu valor de mercado como despolpado. A água do despolpamento é abundante, então ela não pode ser dispensada em qualquer lugar, porque se for dispensada de maneira livre, como sai do despolpamento, ela é rica em açúcar. Então, quando jogada em água corrente, ela contamina e toda a fauna que existe ali morre. E não é isso que queremos. Então, ela precisa de um tratamento. Então, todo o processo do café, ele vai consistir num preço final maior ou menor. Porém, você vai desfrutar de uma bebida melhor ou pior. Porque não é que todo café arábica é bom ou todo conilon é ruim. Não existe isso. Se o processo for excelente do início ao fim, você pode ter uma bebida maravilhosa. Mas tudo consiste no preço. E se você tem o conhecimento do que você está consumindo, você consegue entender o porquê daquele preço e certamente vai concluir que vale muito a pena, inclusive tudo que o café te causa de bem-estar e de benefício biológico no seu corpo vale muito a pena, porque ele te traz saúde, bem-estar e inclusive te motiva a realizar os seus sonhos. Continua aqui com a gente na One Way, porque sempre teremos assuntos maravilhosos sobre o café e também sobre a vida, porque é bom compartilhar e é bom crescer juntos. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!